Boa noite com Maria, 17 de fevereiro, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional com o livro do Padre Luiz Erlim, esse lindo livro que nós estamos meditando. Antes de começarmos, já quero falar, amanhã começa o nosso itinerário quaresmal, na presença do Deus vivo, o livro do Márcio Mendes. Vou trazer aqui a leitura e a reflexão de cada capítulo na nossa meditação. Então, se você tem o livro, você já fica com ele para no momento da partilha. Se você não tem, você vai ouvindo aqui os vídeos em áudio para você poder acompanhar a reflexão e também fazer as meditações. Diferente do ano passado, esse ano é só o texto e não tem perguntas, já terminou o texto, já vem a oração. Mas aí na reflexão eu vou trazer perguntas, vou trazer uma reflexão para que a gente mergulhe na graça que é o conteúdo desse livro, amém? Então amanhã começa o nosso itinerário. Já se prepare, já veja aí a sua penitência para esse período da quaresma. Já vê aí o que você precisa tirar da sua vida nesses 40 dias, o jejum que vai fazer, a mortificação que você vai fazer, quais os seus propósitos da quaresma. Então, já se prepara porque amanhã começa a nossa jornada, amém? Então, vamos iniciar pedindo o Espírito Santo para nos iluminar, que o Espírito Santo já possa dar ao nosso coração a paz e a abertura para que a palavra de Deus germine. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos na página 62. O tema é a herança da fé. Quando se fala em herança, a gente já pensa o quê? Em dinheiro. O fulano morreu e deixou como herança dinheiro, casa, bens. A gente já pensa nisso. Mas e sobre deixar um legado? E sobre deixar a herança da fé? E é isso que nós vamos falar. A herança da fé é um conceito bíblico e teológico que se manifesta de duas formas principais: como um legado espiritual passado entre gerações e como direito à bênção divina reservada aos que creem. O que é o legado geracional? Muitas vezes descrita como a maior herança que pais podem deixar aos filhos. Ela consiste em transmitir valores, ensinamentos bíblicos e o exemplo de uma vida com Deus. Eu posso pegar e pensar numa poupança para o meu filho, em querer que ele vá para uma boa faculdade, tenha um bom emprego. Eu posso pensar nisso, posso, mas não é o principal. O principal é a gente deixar esse legado geracional. É ensinar para eles princípios, valores, limites. Forjar os nossos filhos com caráter, o caráter de Cristo. Por isso que nós temos que bem prepará-los para esse mundo. Principalmente nesse mundo que nós convivemos, que nós estamos passando e penando. Então, ensinar os princípios bíblicos. E o segundo ponto da herança da fé é a herança espiritual. Para os cristãos, a fé em Jesus é a chave ou a moeda que dá acesso a uma herança eterna e espiritual. Ao crer, a pessoa se torna filho de Deus e co-herdeiro em Cristo. É eu estar caminhando com meu filho ou com a minha filha na igreja. É eu dar testemunho, é eu dar exemplos claros. É eu ter momentos com os meus filhos de oração. Mas eles já são adolescentes. Eu sei que quando chega na adolescência, se já não tinha essa prática quando era pequeno, eu sei que torna mais difícil, mas não é impossível. E tem coisas simples que vocês podem fazer. Se rezar um terço é muito para o adolescente, reza ali as 3 Ave-Marias. Reza ali as 3 Ave-Marias diárias. Nesse início da quaresma, o que eu vou fazer com os meus filhos? Nós vamos meditar a Via Sacra. Eles são pequenos. E é claro que recitar a Via Sacra vai demorar. Embora que eles rezam um terço numa boa, sem... Às vezes reclama, né, que é normal, mas eles rezam um terço quando tem que rezar. Mas o que eu vou fazer com eles na quaresma? Eu vou meditar a Via Sacra. Cada dia nós vamos meditar uma estação.
E eu tenho vários livros da Via Sacra. Tenho um livro da Via Sacra para criança, eu tenho um livro da Via Sacra com Santa Faustina, com outros santos, né? Eu tenho um que são vários exemplos de Via Sacra de 4 santos. Então, assim, eu vou meditando com eles até o final da Quaresma, uma estação a cada dia. E vou ali ler um trecho, né? A minha agenda, ela tem ali a liturgia diária. Então, sempre vem ali um trecho, vem o trecho do Evangelho e vem uma meditação. E eu vou ler com eles. É pouquíssima coisa, não dá nem 10 minutos, porque é só ler, meditar ali a Via Sacra e pronto. Mas eu já tô ali, ó, lançando semente. Lançando semente. Com seus filhos adolescentes, você pode fazer uma coisa simples também. Pegar ali um versículo da Bíblia, pegar ali um escrito de Santa Faustina, enfim. Por isso que aqui, nesse período da Quaresma, o que nós vamos fazer? Além de ter, nós vamos continuar normalmente o nosso momento devocional, Boa Noite com Maria, e também vamos continuar ao meio-dia com os 3 meses de São José, porque só termina no mês que vem. Mas nós vamos ter 7 horas da manhã, nós vamos ter o nosso itinerário com o livro. Às 8 horas vai ter um vídeo curto, Orando com a Misericórdia. É um vídeo curtinho de 2 minutos, acho que não vai chegar nem 3 minutos, mas para que medite ali um momento com a misericórdia, um momento de você parar e falar com Deus. Então, também é uma dica para você fazer com seus filhos, meditar ali uma frase de um santo, meditar ali o Diário de Santa Faustina. Então, isso é plantar semente. São poucas coisas, mas que vão fazer grandes efeitos mais tarde. A passagem que vai nos ajudar é Daniel, capítulo 3, versículo 52. Daniel 3, 52, que diz: Sede bendito, Senhor, Deus de nossos pais, digno de louvor e de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor e de eterna exaltação. Vamos entender o contexto? Esse versículo faz parte de um dos momentos mais poderosos e simbólicos de toda a Bíblia, o Cântico dos 3 jovens na fornalha. Vamos falar do contexto. Este hino é entoado por Ananias, Azarias e Misael. Eles foram jogados em uma fornalha por se recusarem a adorar a estátua de ouro do rei Nabucodonosor. O versículo 52 mostra que a fé deles não dependia do livramento. Eles bendizem a Deus antes mesmo de saberem se sobreviveriam, reconhecendo a soberania divina acima de qualquer poder terreno. Segundo ponto, Deus de nossos pais. Isso conecta os jovens e a aliança histórica. Eles estão dizendo que o Deus que libertou o povo do Egito e guiou seus ancestrais é o mesmo Deus que está com eles ali no exílio babilônico. O mesmo Deus que livrou o povo do Egito, o mesmo Deus que cuidou dos apóstolos, o mesmo Deus que cuidou dos primeiros papas, é o Deus que cuida de nós hoje, nesse ano de 2026. Que também nos livra das perseguições, que também cuida de nós, que também vem com providência, que também age com misericórdia, que também nos livra das ciladas do mal. Um outro ponto é sobre a cultura bíblica. O nome representa a própria essência da pessoa. Louvar o nome de Deus é reconhecer que sua identidade é santa e inabalável. Você louva o nome de Deus? Isso é uma coisa que passa despercebida. Quando eu estava fazendo o devocional, eu estava pensando sobre isso. A gente esquece de louvar o nome de Deus. Deus Criador, Deus Onipotente, Deus que criou todas essas maravilhas. A gente esquece de louvar a Deus pela sua criação, por ter criado todas as coisas, por ter dado inteligência ao homem. Esses dias eu via uma médica que está trabalhando num tratamento de pessoas parapléticas que voltaram a andar. Olha que coisa linda. Deus deu a inteligência para aquela mulher. Não sei se ela é cristã, não sei se ela reconhece isso, mas assim, Deus deu a inteligência para aquela médica achar um meio, achar uma solução, achar algo que vai ajudar pessoas a voltarem a andar. Olha que coisa maravilhosa. Então, que hoje você faça essa experiência de louvar a Deus. Uma maneira prática de colocar esse versículo
O louvor é uma arma, ele muda a perspectiva. O fogo continuava quente, mas o foco deles estava na grandeza de Deus. Eu posso estar numa tribulação, eu posso estar numa dificuldade, mas eu vou decidir louvar. Porque ou eu vou louvar ou eu vou reclamar. E muitas das vezes a gente cai onde? Na reclamação. A gente cai na murmuração. E com isso a gente corre o grande risco de lançar maldição. Isso é muito sério. Um outro ponto para nos ajudar é fácil louvar no Monte das Bênçãos. O desafio é dizer, seja bendito dentro da fornalha. Essa fornalha pode ser as nossas crises, pode ser a doença, pode ser um luto, o desemprego, as dívidas. E aí é que mora o desafio, louvar a Deus nesse momento, que eu e você somos chamados hoje a louvar. A frase de hoje diz assim, plante a semente da fé no coração de quem você ama. Você tem plantado a semente? Pelo menos tem tentado plantar? Porque se você está tentando, já é um meio caminho. Agora, se você não está fazendo, eu encorajo você. Eu não te acuso. Eu não aponto o dedo para você, porque eu sei que é difícil. É muito difícil plantar a semente, mas tente. Tente plantar. Ao invés de você... Não sei se você tem costume de postar coisas nas redes sociais, ou nos rios, ou nos shorts, enfim. Coloque palavras de Deus. Já tem muita gente criticando, já tem muita gente brigando na internet, já tem muita gente fazendo coisa que não tem nada a ver. Vamos ser multiplicadores da esperança, da fé. Vamos ser multiplicadores, vamos lançar semente da boa nova. Ao invés de eu compartilhar algo que vai ofender, que vai dar engajamento para coisa ruim, vamos compartilhar a palavra de Deus. Vamos plantar semente com os nossos dentro de casa, colocando um bilhete, colocando um cartaz, fazendo pequenos momentos de uma igreja doméstica. Foi isso que o Papa nos convidou, o Papa Francisco, de ter essa igreja doméstica. E o Papa Leão vem com o mesmo pensamento de ter uma igreja doméstica. É claro que nós temos que ir para a missa, nós temos que participar, mas que também na nossa casa seja uma extensão dessa igreja, para que os nossos possam estar envolvidos. Então, plante a semente. Quem planta uma semente não colhe o fruto no dia seguinte. A semente é plantada pelo que você diz, mas é regada pelo que você faz. Gente, quando eu achei essa frase, eu achei tão forte. A semente é plantada pelo que você diz, mas é regada pelo que você faz. É o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Por mais que seja mínimo, que nessa quaresma você possa fazer o mínimo, sabe? Evita de ficar o tempo todo nas redes sociais, fique mais no escondimento. Para que querer saber de tudo? Para que ficar compartilhando e falando e um escondimento? Isso vai nos moldando e vai moldando os nossos. O coração de quem amamos é solo sagrado. Não se planta jogando a semente de qualquer jeito. É preciso preparar a terra com ternura e paciência. Se tentarmos forçar a semente, o solo se torna árido e resistente. A fé cresce melhor em ambientes de acolhimento. Isso é para pensar, né? A mensagem de hoje diz assim: a herança da fé é o grande legado que uma pessoa pode passar para outra. Vejo tantos pais tentando criar financeiramente uma redoma ao redor de seus filhos. Isso é importante para manter a dignidade humana, mas esse não deve ser o objetivo primeiro. Disse o meu filho Jesus que é preciso juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não os consomem. O maior tesouro que podemos presentear alguém que amamos é o nosso testemunho de fé, pois esse testemunho despertará ao outro o desejo de também buscar o dom da fé. Então, que hoje possamos ser encorajados a isso, a plantar semente. Não fique pensando muito, só plante, faça a sua parte, amém? Quero fazer aqui a oração final para que toda essa partilha possa ser selada no nosso coração, que o Espírito Santo nos dê coragem, que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo possa nos mover a plantar.
a cuidar dessa semente com carinho e empenho. Oremos. Senhor Deus de nossos pais, digno de louvores de eterna glória, hoje eu te exalto não pelas circunstâncias, mas pela tua grandeza. Assim como os jovens na fornalha, eu reconheço que o teu nome é santo e a tua presença é o meu maior refúgio. Senhor, coloque em tuas mãos os corações daqueles que eu amo. Peço que me des a sabedoria e a ternura necessária para plantar neles a semente da fé. Que o meu exemplo de vida seja a água que rega essa semente e que as minhas palavras reflitam a tua luz. Afasta o medo e a dureza dos corações para que essa semente encontre solo fértil. Que a herança que eu deixo para os meus não seja feita de coisas passageiras, mas da certeza inabalável de que tu és o Deus que caminha conosco mesmo no meio do fogo. Que o vosso santo nome glorioso seja bendito, hoje e para sempre, na minha casa e na vida dos quem eu amo. Amém. A palavra-chave de hoje é dignidade. O que essa palavra diz para você? Vamos pedir a Nossa Senhora, sua intercessão, que ela possa rogar pelos nossos, que ela nos ajude a plantar semente. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.